Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a indução do meu parto. Eu tinha muitas dúvidas de como funciona um parto induzido. Eu vou deixar para vocês aqui o meu relato, quem sabe eu consigo assim tirar alguma dúvida que você tem em relação à indução do parto. Tá? Eu tô agora com 2 meses de pós-parto. Uma dúvida que nós temos muito em relação ao parto induzido é: dói mais o parto induzido, né? No meu caso, eu não senti dor da indução porque eu não tive contrações. Eu vou explicar isso daqui a pouco pra vocês. Então, no dia 20 de maio, eu internei por escolha minha. Eu já havia completado 40 semanas e a minha médica, ela me deu um encaminhamento para que fosse feita cesariana caso eu chegasse até as 41 semanas sem o bebê nascer. Então, com 40 semanas e um dia, eu fui até o hospital por orientação da minha médica, para que eu pudesse ali me programar, né, agendar uma cesárea, enfim. Chegando ao hospital, eles me deram a opção de ficar lá se eu quisesse e tentasse a indução, ou que aguardasse as 41 semanas e depois fosse fazer a cesariana, conforme a minha vontade. No momento, eu achei mais viável que eu já internasse para induzir por questões pessoais mesmo. Eu moro em uma cidade que tem um hospital muito precário, então eu estava já em outra cidade e meu estado emocional já estava péssimo, né, por conta de ter chegado ali até as 40 semanas. Então eu preferi induzir o parto antes de agendar a cesárea ou de aguardar até as 41 semanas na minha cidade. E a minha vontade foi respeitada. No mesmo dia que eu fui até o hospital, eu já internei. Mas aí eu ressalto para vocês que eu estava ali pelo meu plano de saúde, então no SUS eu eu imagino que eles não deem assim tantas opções, né? Por mais que seja o correto, mas enfim, foi como aconteceu comigo. E então, eu vou explicar para vocês aqui como é que foi esse procedimento comigo, tá? Eu internei no dia 20 de manhã, eu fui até o hospital, passei ali pela triagem, recebi as orientações sobre a indução, como seria feito, se eu realmente estava disposta a passar por ela, como eu falei para vocês, enfim. Aí eu decidi internar, já fiquei ali, já tava com as minhas coisas, então já fiquei, ele tava com a minha mala, tudo, já fiquei ali no hospital. E logo que eu internei, já fui ali pra sala de pré-parto, já com meu acompanhante, com as minhas coisas, meu marido estava ali comigo, e eu aí já dei início ali aos comprimidos da indução. Como é que funciona esses comprimidos? A minha indução foi com o misoprostol, eles falavam o tempo todo miso, que é mais fácil, né, que o nome é comprido. Então foi com esses comprimidos e o médico já de início já me informou que o limite da indução seria de 24 horas, com os comprimidos sendo inseridos ali no canal vaginal a cada 4 horas. Então, a cada 4 horas inseria um comprimido, aí eu tinha que ficar deitada ali aguardando ele fazer efeito. Passado um tempo que o comprimido havia sido inserido, vinha um médico fazer um toque para ver se tinha alguma dilatação. Para eu chegar nessa indução de comprimidos, eu teria antes uma opção, minha médica havia me oferecido, a médica que acompanhou meu pré-natal, de fazer um descolamento de membranas. Só que para que seja feito, você precisa ter ali um pouco de dilatação, e minha dilatação estava zero. Então eu cheguei em 40 semanas com nada de dilatação mesmo. Enfim. Então ali você insere ali os comprimidos e eles vão acompanhando para ver a evolução ali da sua dilatação. Então, o limite ali de tolerância para que acontecesse que eu tivesse, né, essa dilatação para o parto seria 24 horas, então, com o comprimido sendo inseridos a cada 4 horas e exames de tox constantes. É aí que tá o X do desgaste dessa indução, porque quando você começa a dilatar, então você tem ali as dores da dilatação que vai acontecendo aos poucos, e também tem esse incômodo de estar ali a cada 4 horas, vem o médico, insere os comprimidos, faz exame de toque, você vai ficando com o seu psicológico bem exausto, sabe? Bem cansativo mesmo. Pra mim foi a parte assim que mais me incomodou, porque eu continuei sem dilatação, então eu não tive dor da dilatação, não senti essa dor da dilatação. Mas eu comecei a ficar desgastada, coisa que eu achei que não aconteceria, porque eu cheguei lá, assim, ciente de que eu teria esse período e eu estava bem disposta a passar por ele. E eu pensei que eu não iria ficar desgastada, mas sim, eu fiquei bem exausta, tá? Quando foi no horário do almoço, assim, que eu já comecei a fazer a indução, eu lembro, assim, que na madrugada eu já estava, assim, que eu já não aguentava mais. Eu estava, assim, bem cansada
E a cada exame de toque, né, você vai criando ali uma ansiedade, uma expectativa, é bem cansativo. Então, pra mim foi, assim, a parte mais difícil foi esse estresse mesmo, tá? Então, dor da dilatação não tive, mas tive um incômodo ali dos toques e também ali na hora de inserir o comprimido dava um certo incômodo. Então, eu tive essa dor, assim. Agora, falar que doeu horrores, não, porque não tive a dilatação, como eu falei pra vocês. Agora, eu sei de casos de pessoas que vai ali até um certo tanto de dilatação e depois não dilata mais, e para chegar nessa dilatação a pessoa sentiu muita dor. Então, depende, né, de cada caso. No meu caso, foi. Pra mim, a cada vez que o médico ia inserir um comprimido, ele perguntava se eu tava me sentindo bem e se eu estava disposta a continuar ali com a indução, tá? Então, eles estavam sempre ali me questionando se estava tudo bem, se eu queria continuar. E de tempo em tempo, vinha uma equipe ali de enfermagem para fazer, medir minha pressão, fazer o cardiotoco para ver como estava o bebê. Então ali, você vai ali avançando ali, você continua fazendo a indução, sempre monitorando a saúde da mãe e do bebê. Isso é muito importante, né? E aí uma questão que as pessoas ficam em dúvida, que eu também ficava muito em dúvida, é qual que é o risco dessa indução? O que acontece é que ela pode não dar certo, né? Pode não funcionar e você tem que ir para cesárea, que é o que aconteceu comigo. Então eu já pensei, se no fim das contas provavelmente eu vou passar pela cesárea, então eu vou tentar o parto, a indução para fazer o parto normal que eu queria. E se não der certo, eu vou para cesárea antes de pular. Tem gente que prefere já pular direto para cesárea para não passar pela indução. Eu quis passar para eu tentar ter o meu parto normal, que era meu objetivo ali, ter o parto normal. Então, se não der certo, o que que acontece? Você vai para cesárea. Pronto. Tá? Se o seu bebê ele começa a ter algum tipo de reação ali do medicamento, ou você começa a passar mal, eles já vão te mandar logo para cesárea e pronto, tá? E ele tem sempre, pelo menos comigo, eu estava sendo constantemente monitorada. A indução, muita gente pergunta se demora, então depende da pessoa. Tem gente que coloca um comprimido e já dilata totalmente e já começa a entrar em trabalho de parto. Tem gente que vai até o último comprimido e dilata, e tem gente que chega no último e não consegue dilatar também. Eu fui até o 5º comprimido e não tive nenhuma dilatação. Quando eu iria inserir o 6º comprimido, pelo horário, aí tinha uma questão de tempo que eu ficaria de jejum para fazer a cesárea. E a minha pressão começou a subir nesse momento que eu medi para inserir o último comprimido. Minha pressão já estava 14/8, eu estava super nervosa. E aí, antes que o médico mandasse eu parar, eu mesmo já falei que eu não ia mais querer colocar o último comprimido, já podia me deixar de jejum, que eu iria fazer a cesárea, que eu já não aguentava mais. E eu tava ali com muito medo por conta dessa questão da minha pressão arterial subindo. Assim, não é todo mundo, cheguei em 37 semanas, eu quero induzir, vai ter que induzir. Não. Normalmente a indução ali antes das 40 semanas é quando tem algum risco ali pra gestante, pra mãe, pro bebê. Isso aí você pode ver junto com o seu médico. O normal é que a indução seja feita a partir das 40 semanas, tá? Quando não tem nenhum problema ali de saúde, não tem nada afetando ali a mãe. Eu gostaria muito de ter tentado o descolamento de membrana antes de fazer a indução com os comprimidos. Então, se você está chegando aí nas 40 semanas, se está no final da sua gestação, conversa com o seu médico, o médico que acompanha pré-natal, sobre essa opção de fazer o descolamento de membrana, porque é super interessante. Eu queria muito ter feito, não consegui fazer porque para que seja feito precisa ter pelo menos alguma dilatação e eu tava com 0, então cheguei com 0 de dilatação. Não fale para os outros que você vai fazer a indução, se possível, tá? Ou pelo menos fale para alguém que não vai te incomodar. Por quê? Eu evitei ao máximo falar para as pessoas, eu não falei para quase ninguém que eu tava indo pro hospital e as poucas pessoas que sabiam ficavam o tempo todo me mandando mensagem, me questionando, me perguntando: "E aí, já nasceu? E aí? Mas não tá dando certo?" Então você já tem ali todo o estresse daquela situação, né? E aí a pessoa fica ali te perguntando, te mandando mensagem, e você vai se irritando, você vai piorando, a sua ansiedade vai aumentando. Então não ajuda em nada. Se você puder, fale só para quem ali realmente vai ajudar em alguma coisa, ou quem realmente precisa saber. Fala para quem realmente precisa saber, sabe? Porque se você sair dando notícia para as pessoas, você com certeza você vai sofrer. Então, pelo menos fica longe do celular, porque senão, se você pegar seu telefone, toda hora vai ter um ali perguntando se já nasceu, como se fosse o bebê nascer e você não fosse contar, né? Óbvio, se o bebê nasceu, você vai contar para os outros, não precisa a pessoa ficar perguntando. Enfim, isso para mim foi um saco. E eu falei para poucas pessoas achando que isso estaria me poupando. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria falado para ninguém.
teria ido lá, só eu e meu marido fazer essa indução e pronto. Ninguém ia ficar sabendo, ninguém ia me perturbar. Outra dica também que eu acho que é muito importante é você estar ali focada naquilo, sabe? Porque, igual eu falei pra vocês, eu ficava mexendo no telefone, eu ficava com a minha cabeça em outras coisas, eu respondia mensagem, aí a pessoa ficava me perguntando, aí eu ficava, sabe? Eu acho que se você vai entrar ali no quarto pra indução, larga tudo pra lá, foca só naquilo, fazer exercícios, ali você pode ficar fazendo exercícios, geralmente na sala de pré-parto tem ali uma bola, tem alguma coisa pra você ficar ali forçando mais, ajudando, né, na dilatação, então foca no que você tá fazendo ali pra você poder de estar ali, se entregar, né, de corpo e alma e mente. Fiquei muito desgastada, muito cansada mesmo, e como eu falei pra vocês, eu não senti a dor porque eu não dilatei, não tive nenhuma cólica, nada, fiquei no zero da dilatação, mas o cansaço físico, emocional, o desgaste, ele realmente existe. Então fica ciente que você, se a sua indução durar muito tempo, muito provável que você vai ficar com esse cansaço, esse desgaste mesmo. E aí você, quando o seu trabalho de parto iniciar, você vai ter todo ali o período ainda de trabalho de parto, que às vezes pode levar muitas horas. Então acaba sendo bem mais intenso, bem mais pesado. É perigoso a indução? Bom, no meu ponto de vista, não, porque você está ali sendo monitorado por toda uma equipe médica, e aí a qualquer sinal de mal-estar da mãe, do bebê, alguma alteração ali dos sinais vitais, eles interrompem a indução do seu parto. Então, você fica sendo constantemente monitorado, é feito cardiotoco várias vezes, medem a sua pressão arterial várias vezes, a temperatura, então você fica ali em constante monitoramento. Agora, risco, todo procedimento tem um risco, então não tem como eu falar assim, não tem risco nenhum. Eu acredito que qualquer procedimento dentro de um hospital, o mais simples que for, tem risco, mas falar que é perigoso, eu não considero perigoso por você estar ali sendo acompanhado e monitorado. Se eu me arrependo de fazer a indução? Não, eu não me arrependo, porque por mais que não tenha, né, eu não tenha conseguido atingir o objetivo que seria chegar ao parto normal, através da indução, eu não me arrependo porque eu tentei, então eu fico em paz de ter tentado. Eu queria muito ter conseguido ter um parto normal, infelizmente eu não consegui, mas eu tentei, eu dei o meu melhor, eu fui até o meu limite, então assim, eu tenho a minha consciência tranquila em relação a isso, não fico me remoendo porque não deu certo, porque eu fiz cesárea. Não, eu sempre tive essa consciência de que se fosse necessário eu faria cesárea, por mais que eu desejasse muito ter um parto normal. Mas aí eu fui até o meu limite, eu tentei, e até o limite também que o hospital, né, que eu poderia fazer. Eu já estava ali chegando nele, além daquilo, nem se eu quisesse não poderia passar, né? Então, assim, eu fui até o meu limite e eu quase fui até o limite estabelecido pela medicina ali, pelo hospital. Então, eu tenho minha consciência bem tranquila comigo, fico em paz de ter tentado uma coisa que eu queria. Muito provável eu teria me arrependido de não ter feito. Por quê? Porque eu ia ficar pensando, será que teria dado certo? Então, assim, eu não me arrependo, tá? Então, se alguém fez, sentiu dor e não deu certo, se arrepende, deixa aqui nos comentários para eu saber também o porquê disso, né? Qual que é a sua sensação em relação a isso. Então, aí no próximo vídeo eu falo para vocês como foi o meu trabalho de parto após a minha indução, tá? Agora eu vou fazer minhas coisas aqui, porque minha garota já vai acordar, e aí começa toda a loucura de novo, tá bom, meninas? Um beijo e até o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você vai passar por uma indução de parto e como é que tá sendo aí a sua gravidez, tá bom? Um beijo, até mais, tchau!